Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mundo UFG. Vamos juntos até às 5 horas da tarde, nesta terça-feira, dia 22 de dezembro, para falar sobre um projeto muito legal da UFG. É muito bom estar em sua companhia. Bom, nós estamos em meio às férias escolares e muitos pais também tiram alguns dias para aproveitar com seus filhos, né? E que tal uma atividade que mistura ar livre com criatividade? Soltar pipas com poesia. Bem legal, não é? Então, a UFG tem um projeto de extensão que promove a confecção de pipas com textos poéticos. E hoje nós vamos falar sobre esse projeto. Para isso, nós temos aqui a presença da professora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI, da Universidade Federal de Goiás, a Flávia Pereira Lima. Professora Flávia, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui falando desse projeto tão lindo. Legal, temos também a estudante do curso de Engenharia Física da UFG, que fez o ensino fundamental e médio no CEPAI da UFG, é a Ana Carolina Dornelas Moreira. Oi, Ana, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Marcelo, boa tarde, obrigada. Também contamos aqui com a presença da Joseane Carvalho, que está fazendo a nossa tradução para Libras, a língua brasileira de sinais. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu vou fazer a minha autodescrição, que também é uma forma que a TV UFG encontrou de tornar a nossa programação mais acessível também para os deficientes visuais, para quem é cego. Então, meu nome é Marcelo Pedro, eu sou negro, tenho os cabelos raspados, estou vestindo uma camisa de cor roxa. Atrás de mim, as paredes são brancas e é possível ver um móvel de madeira marrom e também uma tela do artista Santana. Eu vou aproveitar também para fazer a autodescrição da Joseane. A Joseane, que é a nossa intérprete em Libras, que está também fazendo o trabalho de tornar a nossa programação mais acessível para quem é surdo. A descrição da Josiane é a seguinte: Josiane tem cabelos na altura dos ombros, lisos, com mechas em tom loiro. A cor da pele é branca e os olhos castanhos. Ela está vestindo uma camiseta na cor azul escuro. Pois bem, eu quero começar perguntando para a professora Flávia sobre esse evento. Explica para a gente, professora, qual é a proposta desse evento, apesar de já ter começado, e como ele aconteceu nas edições anteriores. Antes da sua resposta, eu queria que você fizesse a sua autodescrição. Tá joia. Eu sou a Flávia, eu tenho pele clara, cabelos curtos pretos, estou com uma blusa bem estampada e no meu fundo é uma parede branca de azulejos. Contar para vocês um pouquinho sobre o Pipoesia. O Pipoesia é um projeto, né, do CEPAI UFG, coordenado pela professora Célia, que também estará aqui há pouco conversando, né, conosco. E o Pipoesia é um projeto encantador, já está na 12ª edição e envolve toda a escola. E como o Marcelo disse anteriormente, junta duas coisas sensacionais, que é pipa e poesia, como o próprio nome diz. Só que vai muito mais além disso, vai mais do que confeccionar pipas, vai mais do que ler ou declamar poesias, do que fazer poesias. Nós trabalhamos, por exemplo, eu sou professora de ciências, eu não sou professora da área de linguagens, eu sou bióloga, dou aula nos anos iniciais, nas turmas de 4º, 5º anos, já fui professora da Ana Carolina, né? E me envolvo também com o projeto, porque a poesia, a beleza, ela não está só na língua portuguesa, ela está em tudo, né? Legal. Então, assim, com os outros colegas, a gente se envolve. Aliás, quer coisa mais poética do que a natureza? Como a natureza, os bichos, o cerrado, eles nos encantam, né? E inspiram poetas do mundo todo. Então, os professores e professoras das diferentes áreas tentam contribuir com esse projeto, que culmina quando a gente estava, né, antes da pandemia, a gente finalmente, né, é um dia onde as crianças, os adolescentes da escola, os professores expõem seus trabalhos e as famílias vão lá construir as pipas. Eu me lembro que na minha infância, né, eu sou do interior de Minas, eu nunca fui boa de soltar nem fazer pipa. E teve um ano que eu fiz tanta pipa, que deu calo no dedo, porque eu aprendi a fazer pipa.
para ajudar os meus alunos. E olha que eu cortei papel, limpei vareta e fiz pipa. E não só Professora, isso. Oi. mas essa história aí de não saber soltar pipa talvez é uma frustração minha também, viu? Porque na infância eu também nunca fui muito bom. Mas nunca fui boa. Meu pai montava umas manivelas chique, eu nunca dei conta. Sempre a gente põe a culpa no vento. Mas é falta de habilidade mesmo, sabe? Então, assim, a gente junta esse prazer e as famílias vão para a escola. Eu lembro que a primeira experiência do meu filho Otávio, que hoje está com 8 anos, com o pai dele soltando pipa, foi num Pipoesia, né? E A eu minha imagino. também. A sua também, Ana Carolina? Foi a primeira na poesia. E eu imagino que para muitas famílias a primeira experiência é essa, de soltar pipa na escola. Por quê? Por mais comum que seja na nossa infância, eu acho que nós somos a mesma idade aí, Marcelo, acho que eu sou só um pouco mais velha. Fosse comum soltar pipa, hoje não é, né? As crianças moram em apartamentos ou em áreas que não são propícias para isso. Apesar do que, não sei se já tiveram oportunidade de ir no final de semana da UFG, no Campus 2, né? O Campus 2 é uma área do povo soltar pipa. O pessoal Sim, o se Campo encontra Samambaia. lá, isso, no Campus Samambaia. Então, assim, o Pipoesia, ele permite isso, e permite também para nós, professores, a gente sair só das nossas disciplinas, a gente pensar amplo, de interagir, de pensar o céu, de pensar a poesia, de pensar Isso é o muito ar. legal. E daqui a pouquinho, Flávio, eu vou te perguntar sobre, você já até falou um pouco, mas eu quero saber essa relação aí da biologia com a poesia, eu quero que você fale mais sobre isso, mas eu quero perguntar para Ana Carolina agora, se você é boa de soltar pipa, Ana Carolina, você participou do projeto quando você estudava lá no CEPAI, né? Hoje você está na engenharia física, mas ainda continua participando? Como que é a sua relação com pipoesia? Eu continuo mantendo uma relação, sim, com o CEPAI. Eu participo dos projetos do Trapo, que também é relacionado à declamação de poesias. E sempre que eu posso, eu participo dos projetos do CEPAI. Na verdade, eu saí ano passado, então ainda estou muito vinculada a ele. Ah, E legal. não, eu não sou boa em pipa, não. A primeira vez foi com meu pai, lá no CEPAI, e foi ele que conduziu, assim, mas mesmo assim, a experiência foi muito interessante, e como a professora Flávia disse, eu acho que uma das grandes, um dos grandes pontos interessantes do evento é exatamente essa aproximação da família com o ambiente escolar, com os professores, com os alunos, que são desde as crianças do ensino fundamental até as crianças, as crianças não, né, os adolescentes do ensino médio, também os alunos do mestrado, e essa união, esse momento de experimentar a poesia, a pipa, é muito rico e faz muita diferença na formação acadêmica e na formação de vida mesmo dos alunos do CEPAI. E é esse momento de convivência, né? De você construir a pipa, de você sentir a textura, de Exatamente. brincar com as cores, com as formas, e também brincar com as palavras, né? Com as sensações, com os sentimentos. É um pouco disso, Ana. E aí você disse que participa de um outro projeto que é o Trapo, né? Isso, trapo. Que é de vocalização de poemas, é isso? Exatamente. Qual que é a diferença que tem aí? Qual é a característica da vocalização de um poema de uma simples leitura? A vocalização tem mais sentimento, né? Tem mais a passagem do sentimento para quem está ouvindo e recebendo essa expressão. Então, acho que tá nesse limiar. O ler, você lê e entende, mas no vocalizar você lê, entende e transmite o que você entendeu. Bacana. A professora Flávia falou que ela é da biologia, né? Encontra muita poesia na natureza. Você é da exata, se eu não estiver errado. E tem Aham. poesia na engenharia física? É possível? Tem muita. E eu acho muito interessante que a gente possa sair, né, da área, viver novas experiências e não se limitar apenas a exatas ou biológicas, mas vivenciar um pouco de tudo. Bacana. Ô, professora Flávia, poesia ela permite um pouco disso, assim, de
aguçar ou estimular a sensibilidade do ser humano para ele ir além dessas características, dessas grandes áreas do conhecimento, né? Da gente pensar, exatas é uma área muito fria, muito dura. Não, ela precisa do ser humano que está ali atrás com uma sensibilidade. A poesia, ela estimula isso? É o que você falou agora, a resposta está aí, né? É o humano, né? Todos somos humanos, lógico. Essas categorizações que a gente faz das áreas exatas, das duras, das biológicas, são necessárias só para a gente se organizar, né? Mas tudo é conhecimento, é do humano. E a poesia é de sensibilidade, né? É do interior. Eu só queria fazer um comentário antes de continuar. A Ana Sim. Carolina pode até não saber soltar pipa, mas declamar uma poesia como essa menina é de me fazer chorar. É Seria legal ela declamar uma poesia para a gente aqui, né? Ah, Um eu trecho. ia sugerir isso. Eu não improviso. O improviso. Ela nos emociona. Então, assim, o festival. Até me perdi aqui, lembrando da Ana Carolina, né? Porque, Marcela, a gente se emociona com o crescimento dos nossos alunos, sabe? Ela era piquititita, de abraçar a gente, sabe? E vê-los, né? Vê-los ganhando o mundo, ganhando, igual a pipa ganha o ar, né? Sim. A pipa ganha o ar, colore o mundo. Os nossos alunos e alunas, eles ganham o mundo, ganham a universidade e encantam, né? Para mim até uma analogia boa, assim. Eles ficam distantes, como a pipa fica distante da gente, mas conectados, né? O fiozinho está sempre ali. E o CEPAI tem muito disso. Os nossos alunos e alunas estão sempre retornando com carinho para a gente, né? E lembrando desses projetos. Eu sou professora de ciências, né? O que você falou da área de biológicas, né? E fui dar aula para criança. E fui aprendendo com os meus colegas essa sensibilidade também, porque a infância ainda tem a beleza da curiosidade, né? Da descoberta. A criança quer tudo. A criança quer saber por que a pipa voa, né? Quer saber tudo, isso é muito bom. Professora, e é possível a gente utilizar a poesia também como um instrumento nesse processo de ensino e de aprendizagem? Sem dúvida, né? Claro que, por exemplo, quando eu vou usar um texto literário, um texto poético numa aula de ciências, eu não vou usar da mesma abordagem do que numa aula de língua portuguesa, né? As aulas de ciências, claro, eu uso muito textos científicos, textos informativos, mas as músicas e os poemas estão lá presentes, né? Como uma forma de gerar uma pergunta, como uma forma de sensibilizar, como uma forma de questionar assim, opa, por que esse poeta está falando isso, essa música está falando isso? Neste tipo de poesia, eu e a professora Joyce, a gente bolou um roteiro especial, né, porque a gente está trabalhando no ensino remoto emergencial, sobre onde a gente vê poesia, né? E eu falei com minha colega Joyce, do 5º ano, uma grande parceira que trabalha lindamente, e é de uma acessibilidade ímpar. Joyce, nós estamos trabalhando Pipa e o Vento, nós temos uma música do Ar, do Vinícius de Moraes. Então, eu fui, trabalhei a música O Ar, mas propus uma experiência, porque a música do Vinícius de Moraes fala que o ar não tem peso, né? Peso, eu também não tenho, para as crianças verificarem se o ar tem massa ou não. Eu trabalhei o conceito de massa com eles, propus um experimento e, ao final, inseri um texto da Ciência Hoje das Crianças, mostrando que acima da gente tem uma coluna de ar enorme e sim, ela tem muita massa. Só que está tudo espalhado, a gente não está sentindo, né? Então, são conexões possíveis e belas, porque aí, Marcelo, quando a gente faz essas conexões, o conhecimento, ele transborda, no sentido que ele não fica fixo em caixinhas. O conhecimento é conhecimento, né? Exatamente. Ana, todas essas experiências, esses projetos, né, que você participou e participa, eles contribuíram bastante para que você pudesse chegar onde você está hoje, no ensino superior, fazendo o curso de Engenharia Física? Com certeza, sem dúvidas. Eu tenho muito a agradecer pelo CEPAI, pelo que a professora disse também, porque o conhecimento lá, ele transborda, a gente não fica preso na sala de aula, o espaço é enorme, o espaço é usado, a gente
estuda muitos conteúdos que não são que vão além do que é obrigatório, do que vão além do que é mais valorizado hoje em dia. A gente tem uma formação que com certeza é muito ímpar. Legal, bacana. E a poesia, será que a gente vai conseguir ouvir um trecho? Preciso pensar em uma aqui. Pensar em uma. Enquanto você vai pensando aí, eu vou com mais uma pergunta aqui para a professora Flávia, que é justamente sobre esses projetos de extensão que são promovidos pela universidade e que, como você mesma falou, né, transbordam e eles vão além dos limites da própria universidade, né? Sim, por exemplo, eu posso contar um pouquinho também de um projeto muito irmão do Pipoesia, que nós temos também nos anos iniciais, chamados Fuxicos, que é contando e tecendo histórias, que a gente tem uma parceria agora se estabelecendo como Escola Pública do Goiânia 2, aí da nossa cidade de Goiânia, que é sobre contar histórias, que a gente também, né, Ana Carolina, é algo que a gente faz muito no CEPAI. E as nossas crianças nossas crianças e adolescentes são criativas, né? Gostam de se expressar. O processo de contar, né, histórias, eu acho que a Ana Carolina falou muito bem, né, de vocalizar a história, vai muito além da leitura e interpretação. É a questão da leitura e interpretação do texto, mais de transmitir os sentimentos. Então, assim, a gente tem esse projeto também há muito, que são muitos os projetos de extensão, né? Uma escola da qualidade do CEPAI, com a estrutura do CEPAI, com o corpo docente, permite isso, né? E o Pipoesia, esse ano a gente está fazendo no site, mas, por exemplo, a gente tem um aluno nosso do 5º ano mandou um vídeo declamando Morte e Vida Severina. Um menininho de 10 anos. Que coisa mais linda. E Legal. a gente poder aproveitar isso, né? Uhum, isso é muito bacana. E ainda falando sobre o CEPAI, é interessante a gente destacar que é uma unidade de ensino, do ensino fundamental, ensino médio, que permite experimentar, né, novas formas de ensinar e sair desse curricular que a gente vê em outras escolas que não são igual ao CEPAI, né? Sim, e desde a educação infantil, porque lá no CEPAI começa com 1 aninho, né? Ah, sim. Isso, desde a educação infantil, com certeza. E esses projetos de extensão, a Ana Carolina participou de vários, não só de extensão. A gente tem projetos de pesquisa, né? A gente tem alunos envolvidos em projetos de pesquisa. A gente tem os projetos de ensino. Permitem essa pluralidade, essa diversidade, essa boniteza. Quando eu falo do CEPAI, eu falo da boniteza que é o CEPAI, né? Porque é uma escola muito diversa, e diversa em tudo, diversa em cor, diversa em paisagens, diversa em pessoas, em formações. O CEPAI funciona para a formação do ensino fundamental, ensino médio, né, ensino básico, e também para a formação de professores, né? Exatamente, no mestrado, né? No mestrado profissional Uhum. em educação básica. Bacana, legal, viu? E aí, Ana Carolina, a gente vai ouvir ou a gente vai ficar na expectativa e vamos acompanhar você na edição do Pipoesia deste ano? Eu vou improvisar um aqui. Ah, é? Eu só não Diz aí. decorei. Te A coloquei gente numa vai. saia justa aqui, né? Vamos lá. Eu vou recitar Canção de Berço do Drummond. O amor não tem importância no tempo de você, criança. Uma simples gota de óleo povoará o mundo por inoculação. E o espasmo, longo demais para ser feliz, não mais dissolverá nossas carnes. Mas também a carne não tem importância. É doer, gozar, o próprio cântico, afinal, é indiferente. 500 mil chineses mortos, 300 corpos de namorados sobre a via férrea e o trem passa, como um discurso. Irreparável. Tudo acontece, menina. E não é importante, menina. E nada fica nos teus olhos. Também a vida é sem importância. Os homens não me repetem, nem me prolongo até eles. A vida é tênue. Tênue. O grito mais alto ainda é suspiro. Os oceanos calaram-se há muito. Em tua boca, menina,
Ficou o gosto de leite? Ficará o gosto de álcool? Os beijos não são importantes. No teu beijo, no teu tempo, não haverá beijos. Os lábios serão metálicos, civil e mais nada será o amor dos indivíduos perdidos na massa, e só uma estrela guardará o reflexo do mundo esvaído. Aliás, sem importância. É isso. Oh, legal, parabéns. Colocamos aí num desafio de improvisar, mas valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Eu quero agradecer muito a sua participação, por nos presentear, né, com esse final de bloco aqui, com essa poesia linda. Nosso tempo já está se encerrando, mas espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes sobre poesia, sobre educação, sobre várias outras coisas. Muito obrigado, Ana Carolina. Até uma próxima. Obrigada pela oportunidade. Professora Flávia, eu agradeço também aqui a sua participação, por falar conosco um pouco sobre esse projeto lindo. E a gente vai continuar falando um pouco mais no próximo bloco, mas eu quero agradecer e me despedir da senhora e espero tê-la mais vezes aqui no Mundo UFG. Muito obrigado. Adorei conversar com vocês, viu? Grande abraço. Um grande abraço. Você que está nos assistindo, não saia daí porque o programa ainda não acabou. Próximo bloco vamos saber como será a edição deste ano, deste projeto, e conhecer um pouco mais. Voltamos já. Estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre o Pipoesia, um projeto de extensão que acontece com alunos do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. Para contar um pouco da história do projeto, eu convido a coordenadora do Pipoesia, Célia Silva. Professora Célia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Junto com a professora Célia, nós temos também aqui a aluna Graziele Gomes, que veio para falar sobre a sua experiência de participar do evento. Graziele, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Temos também ainda a Josiane Carvalho fazendo a interpretação para Libras. Antes de iniciar com as perguntas, eu gostaria que vocês fizessem a sua autodescrição. Também é uma forma que a TV UFG encontrou de tornar a nossa programação mais acessível. Eu começo com você, professora Célia, por favor, faça a sua autodescrição. Então, eu sou a professora Célia, de CEPAI, eu tenho a pele clara, tenho os cabelos pretos, curtos, estou no meu escritório, na minha casa. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros, inclusive com livros de poesia. Bacana. Graziele, você pode fazer, por gentileza, sua autodescrição? Sim, meu nome é Graziele, eu sou estudante do CEPAI, do 9º ano. Tenho a pele clara, cabelo cacheado, estou na sala e atrás de mim tem um quadro com a frase da Frida Kahlo. Bacana. Professora Célia, como eu disse no começo, a gente vai conhecer um pouquinho da história desse projeto. A senhora pode contar para a gente? Sim, nós estamos nesse ano de 2020 na 12ª edição do Pipoesia. O Pipoesia surgiu no meu primeiro ano no CEPAI, quando eu entrei no CEPAI, e em uma turma de 6º ano. Na verdade, eu era professora da UEG e da Católica, né? Fiz mestrado e doutorado na área de literatura e trabalhei com poesia. E, assim, sempre me incomodou muito o fato de a educação básica, né? Na educação básica, os alunos lerem muito pouca poesia. E aí eu comecei esse projeto, foi de uma forma muito interessante, porque nós estávamos em maio, né, mais ou menos próximos do mês de maio, e eu conversando com os alunos do 6º ano, e eles disseram, e a gente pensou, a gente lia um livro que chamava Poesia Fora da Estante, e daí eu falei com eles, o que a gente pode fazer para tirar a poesia da estante, né?
É curioso que tem um texto do escritor argentino Borges, que ele fala assim que a poesia é como, usa uma metáfora, né, para comparar a poesia com uma maçã. E a boca que a come, né? O gosto não está nem na maçã nem na boca, está na junção das duas coisas. Uhum. E a poesia é mais ou menos isso, né? Um livro na estante, ele não é nada, mas quando ele encontra o leitor certo, aí sim, a poesia vai saltar para a vida, né? E aí foi essa ideia, né, do saltar para a vida. Como é que a gente pode saltar para a vida? A poesia pode ser colocada fora da estante. Aí pensamos na pipa, que é um símbolo, assim, da liberdade, dessa ressurreição da palavra poética, né, a poesia livre mesmo. E aí a gente fez uma oficina de pipas, construiu as pipas, e nas pipas nós inscrevemos poesia. E tivemos um sábado em que a gente soltou, um sábado de maio, as mães foram homenageadas, e soltamos as pipas, né? Isso começou com uma turma só, e aí o projeto, como foi muito bonito, assim, esse momento, né? Eu fui na roça, fui até tem até uma questão de memória para mim, porque eu fui à antiga chácara da minha avó, e peguei buriti, então foi assim, uma coisa bem artesanal mesmo para fazer a pipa, né? Todo aquele processo envolvia os professores da área, então ele já começou interdisciplinar, né? Professor de educação física, com a questão do brinquedo, professor de matemática, com a geometria da pipa, enfim, professor de geografia com a questão do vento, e aí ele já começou com essa ideia interdisciplinar. E aí foi alargando, pegando toda a escola, extrapolou, foi para outras escolas, né? Comunidade é um projeto de extensão, a gente fala do Pipoesia em outras escolas também, as pessoas pegam a gênese, assim, do projeto para aplicar nas próprias escolas, então ele foi tomando essa dimensão. Que bacana. E, professora, desde o último bloco, do bloco anterior, nós estamos falando sobre esse projeto, né? E aí vocês têm falado muito sobre esse momento de soltar as pipas, né? Esse momento de convivência, de confraternização, né? De união, dos anos anteriores. Esse ano, por conta da pandemia, como que vai ser o projeto? Então, justamente uma das coisas interessantes que aconteceu, né, foi uma mudança, havia uma demanda por parte dos pais, os pais se envolvem muito no projeto, né, com os filhos, assim, acho que é aquele momento de apoteótico mesmo, assim, de eles se divertirem, naquele momento lúdico, né, de soltar pipa com os filhos e tudo. Eles pediam muito para que o projeto passasse para o mês de agosto ou de setembro, que é quando tem mais vento. Eu, coordenadora, sempre fui contrária, porque eu gosto muito do mês de maio, assim, né, para mim é um mês muito, muito interessante, muito bonito. Mas aí a gente cedeu e passamos para o início de setembro. E qual não foi a nossa surpresa quando começou 2020, né, essa pandemia, e ficamos pensando em como fazer. Daí que nós deslocamos para o mês de outubro, que já não tem mais vento, né, até um mês chuvoso, mas também não tem como soltar as pipas, né, e aí pensamos como vamos fazer, né, e aí pensamos fazer tudo virtualmente, como estão sendo todas as coisas, né? E está sendo muito interessante porque o projeto acontecia em uma manhã de sábado, né? Era um dia muito, muito importante, muito simbólico assim no CEPAI, e agora está acontecendo durante a semana, para a gente fechar no sábado, que é o 31 de outubro, que é o dia da poesia, né, oficialmente. Esse dia da poesia, inclusive, foi transferido também do mês de março para o mês de outubro, porque dia 31 de outubro é o aniversário do Drummond, de nascimento do Drummond, então é uma homenagem a ele. E aí nós estamos o que nós fizemos? Construímos um site do Pipoesia, estamos colocando lá, interagimos com os alunos por meio virtual,
e estamos colocando lá as produções deles, né, dos alunos, e a ideia surgiu, assim, num momento desse, de isolamento, de confinamento, de que as pessoas estão distanciadas, né, é tão contraditório com a poesia, que é sempre interação, que é essa coisa de estar junto, assim, né, Juntos, todo né? mundo reunido. Uhum. Então, a gente lançou uma espécie de mote, assim, né, para a Poesia de 2020, que é Onde Você Vê Poesia, entendendo que nessa situação de isolamento, a gente fica mais introspectivo, né? A gente se volta mais para a subjetividade. E a poesia, né, eu acho que em si ela já favorece esse lado introspectivo, subjetivo, emocional, o Hegel já vai dizer isso, né? Talvez a gente fique até mais sensível, né, professora? Exatamente, exatamente. Acho que todos nós estamos um pouco à flor da pele, assim, né? Então, nós jogamos um pouco... tem uma epígrafe do Manuel de Barros, que ele diz assim, eu bem sabia que a nossa visão é um ato poético do olhar. Então, é mais ou menos esta ideia, né? Onde você vê poesia, essa visão para onde eu olho e que eu vejo poesia. Né? E, às vezes, eu acho que nesse momento, a gente está descobrindo poesia nas coisas mais insignificantes. Né? Mais, assim, um aluno do nono ano até disse em um texto, olha, eu olho para um buraco que tem no meu banheiro, a falta de um ladrilho, e fico e viajo ali pensando quem pode ter criado esse derrubado esse ladrilho, quem foi essa pessoa que morava aqui, enfim, essa visão mesmo subjetiva, né, de olhar para coisas pequenas, ínfimas, às vezes sem nenhum sentido, sem nenhum valor, e que acabam se transformando num ato poético de olhar. Né? Bacana, professora. Daqui a pouquinho eu vou pedir para a senhora falar um pouco mais desse site, né? E onde que as pessoas vão acessar para poder ver esses materiais, mas eu quero perguntar para a Graziele agora, Graziele que já participou de outras edições, como é participar desse evento, Graziele? Conta para a gente a sua experiência. Uai, a minha experiência de ter participado do evento do Poesia, de todas as edições que eu participei, foi muito gratificante, porque, como a professora Célia disse, é um momento de união, né, que tanto os alunos, professores, as famílias, né, se unem no sentido, assim, é uma grande emoção de ir lá na escola, não só soltar pipa, mas um momento de construir, de ver outras apresentações de outros alunos, né? Então, uma coisa assim que conecta todo mundo ali e é uma coisa muito emocionante, né? Então, para mim, a experiência de ter participado das outras edições foi muito gratificante, né? Eu pude aprender muito, até mesmo no ponto de descobrir que eu tinha um talento que hoje eu escrevo poesias, né? Tipo, nesse momento é o que está sendo meu passatempo. Eu olho assim para as coisas que as pessoas acham que não tem significado e eu olho a palavra e já começo a escrever sobre aquilo, né? Ou até mesmo sobre uma pessoa, né? Eu vejo uma pessoa na rua, aí eu já começo a pensar, nossa, por que a pessoa é assim? Aí vem surgindo as ideias e logo depois surge uma poesia, né? Então é muito lindo e é bem legal. Graziele, qual é a diferença que existe entre ler poesia e escrever poesia? A diferença que eu acho que para mim é no sentido, quando você lê uma poesia, você tenta entender primeiramente o que o autor está querendo trazer com aquela mensagem, né? Porque eu acho assim que por trás de todo texto tem uma mensagem que significa. Então, às vezes, aquilo ali que a pessoa escreveu tem um significado importante para ela, ou, né, dependente. E escrever a poesia já é um ato que você demanda um pouco mais de tempo, trabalho, porque não é tão simples, não é uma coisa tipo assim, vou pegar aqui e vou escrever do nada. Não, não é. Você tem que ter uma certa inspiração, ou uma pessoa, ou algum objeto, alguma coisa que te inspira, que a partir daí, dessa sua inspiração, você vai tendo ideias que podem, tipo assim, serem rimadas, né? Porque poesia também tem uma certa rima, tem uma certa
conjugação que deve ser feita, tipo, em estrofes, né, e não é parágrafo, porque não é um texto. Então, tipo, tem toda uma demanda por trás de escrever poesia, né? Na edição desse ano, nós vamos ver alguma poesia sua? Vão, sim, eu escrevi várias, já até tá no site, duas poesias que eu fiz, uma de vídeo e a outra que tá na Poesias em Palavras. Ah, legal. E aí você falou que as edições anteriores eram legais porque tinha toda essa interação. Esse ano não teve. Como que foi para você isso? Olha, para mim foi um pouco de choque, né? Porque é ruim, né? A gente ficar nesse afastamento, a gente não tá vendo ninguém. Mas ao mesmo tempo foi interessante, porque mesmo estando longe, eu ainda continuo tendo contato com os meus amigos, né? Então a gente continua ainda tendo essa interação, mesmo não sendo a mesma interação que a gente tinha antes, né? De abraçar, se ver todo dia, mas a gente conversa, a gente, tipo, faz ligação, às vezes, tipo assim, não é só para fazer tarefa, mas para conversar coisas aleatórias. Mas tá sendo diferente, mas é uma questão, como eu disse, né? É cada um se encontrar em algo que seja gratificante para si mesmo, né? Então eu me encontrei nesse tempo, a forma que eu achei melhor para mim foi escrever poesia. Então eu acho que nesse momento está sendo gratificante para cada um, que cada um está encontrando alguma arte, algo que não sabia que tinha esse dom, que vai descobrindo ao longo do tempo, né? Bacana. Professora Célia, esse site, qual é o endereço dele? Como que a gente pode acessar para ver essas produções? Esse site foi feito no próprio domínio da UFG, então, se jogar no Grupo Poesia 2020, você já vai lá encontrar o caminho, né, para chegar lá no site. Uhum. E é muito interessante, porque o que foi interessante, né, de diferente nesse ano, nas edições anteriores, as atividades elas ficavam um pouco, por exemplo, CEPAI tem diferentes prédios, né? Por exemplo, educação infantil acontece aí perto de vocês, na TV UFG. Uhum. Tem dois prédios, o prédio dos crianças, né? Que ficam separado dos adolescentes e ensino médio lá, no CEPAI. Então, as apresentações ficam meio compartimentadas. Agora a gente concentrou, então estão todas no site, né? Uhum. E as visitas também, né? Nós vamos conseguimos ao mesmo tempo visitar todas as apresentações num percurso que a gente faça lá pelo site, né? E nesse ponto foi muito interessante. E interessante também como as pessoas, nós, professores do CEPAI, servidores, toda a equipe do CEPAI, né, desde a equipe docente, como o pessoal de todos os setores da psicologia, por exemplo, todo o pessoal envolvido no CEPAI, como a gente conseguiu assim um entrosamento para construir junto essas produções. Né? Então, nós estamos tendo oficinas, agora mesmo nós estamos tendo uma oficina de escrita criativa, ontem nós tivemos oficinas, amanhã vamos ter, na sexta nós vamos ter, os alunos vão ter um sarau só deles, no sábado nós vamos ter um grande sarau, assim, envolvendo toda a comunidade, não só o CEPAI, né, pais, alunos, professores, todos os servidores, mas a comunidade também, escolas que estão envolvidas. Então, de alguma forma, né, esse mundo virtual, ele aproxima, né, nem que seja da forma que é possível, né? Ele acaba conectando, né, as pessoas, né? Isso. Professora, e ao longo desses anos, de todas essas edições, o que a senhora pode destacar para a gente de mais relevante como resultado desse projeto? Eu acho que uma cultura que se tem criado em relação à leitura de poesia. Esse projeto, ele não é, assim, a gente chama de festival de poesia, né?
mas ele não é gratuito no sentido assim, vamos fazer uma coisa prazerosa, uma coisa lúdica, né, um evento lúdico, prazeroso e tal. Ele tem uma base, um fundamento que é, assim, uma dificuldade, uma resistência muito grande que há na educação básica com relação à leitura literária, eu vou dizer até mais amplamente, com relação à leitura, com relação à leitura literária e mais ainda com relação à poesia. Então, de alguma forma, assim, acho que o que nós podemos extrair de mais significativo desse projeto é o fato de que ele tem criado uma cultura de que poesia não é uma coisa difícil, de que poesia não é uma coisa ruim, de que poesia é algo que pode estar na educação básica, deve e pode estar no gosto desses jovens, adolescentes, dessas crianças, inclusive de crianças da educação infantil. Então, para mim, esse assim, é um ponto extremamente importante. Um outro público que é muito envolvido com poesia são alunos do mestrado, do nosso mestrado lá, que é o mestrado em ensino na educação básica, e que são professores, essencialmente. Então, o projeto acaba tendo vários galhos em outras escolas também da educação básica. E isso eu acho extremamente importante. Ontem, por exemplo, nós tínhamos alunos da cidade de Inhumas que estavam participando das nossas oficinas. Então, essa ampliação, né, do projeto, nessa base de formação mesmo, leitora, ela é extremamente importante. Bacana. Graziele, nós já estamos nos nossos últimos minutos, mas eu queria que você falasse para a gente o que é poesia para você e como que você acha que ela impactou na sua vida. Bom, eu acho que poesia, né, é uma palavra muito difícil para mim de definir o que é, porque eu acho que ela tem várias concepções e vários significados, então eu acho que essa palavra é cada um por si definir o que é para você. E assim, ela tem me dado um impacto muito grande nesse tempo, porque, como eu disse, eu gosto muito de escrever, sabe? Desde que eu entrei na escola, que eu aprendi a escrever assim, eu não paro de escrever, é uma forma que eu tenho como refúgio para mim, então eu escrevo sobre tudo que passa na minha vida, que acontece, então eu escrevo bastante. E achar essa forma de escrever poesia foi uma forma fantástica, que eu não sabia que eu podia, né, que eu tinha essa capacidade. Então foi muito bom, né? E hoje, assim, eu gosto, sou aquela pessoa que observa muito, então hoje todo lugar que eu vou, eu observo uma árvore, eu já começo a olhar para ela, já olho os detalhes, e dali já começa a inventar a poesia na minha cabeça e depois eu passo pro papel e assim vou fazendo, sabe? Então, tipo, hoje eu já olho para as coisas com aquela coisa, tipo assim, nossa, eu vejo poesia em tudo que os meus olhos chegam a olhar, eu consigo sentir essa poesia que está tanto fora, mas também dentro de mim, que não é só uma questão que eu olho, né, e penso, mas uma coisa que eu sinto também, então é muito forte. Bacana, viu? Bacana mesmo. Graziela, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no Mundo UFG e espero que você volte mais vezes aqui na TV UFG para a gente conhecer um pouco mais a sua poesia e conhecer um pouco mais aí da sua história. Muito obrigado. De nada. Professora Célia, obrigado por nos atender, falar conosco sobre esse projeto. Parabéns, mais uma vez, né, pelo Pipoesia. Eu gostaria de saber se eu posso ler um poema. Você quer ler um poema? Claro, Sim. por favor. O poema se chama As Bênçãos, do Manuel de Barros. Não tenho anatomia de uma garça para receber em mim os perfumes do azul, mas eu recebo. É uma bênção. Às vezes, se tem uma tristeza, as andorinhas me namoram mais de perto. Fico enamorado. É uma bênção. Logo dou aos caracóis ornamentos de ouro para que se tornem peregrinos do chão. Eles se tornam. É uma bênção. Até alguém já chegou de me ver passar a mão nos cabelos de Deus. Eu só queria agradecer. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, nada melhor do que terminar, né,
essa edição do Mundo UFG, com tanta poesia, com tanta sensibilidade, falando de um projeto tão lindo, e acho que, assim, que é muito mais do que escrever, ler poesia e soltar pipas, né? É um projeto que acho que faz a diferença para muita gente, para muitas famílias, né, professora? Isso, eu queria deixar assim, uma mensagem que eu acho extremamente importante, porque às vezes a poesia é ligada a alguma coisa que não tem, que é fora do tempo, que é avessa a esse mundo de coisas que estão acontecendo, inclusive no sentido ético e político, né? Uhum. Mas, embora ela não abra mão, acho que isso é extremamente importante, nenhuma arte pode abrir mão do estético, ela tem um compromisso, ela é resistência também, e aí no site a gente deixa isso muito claro, né? Nos anos anteriores a gente deixou isso muito claro. É resistência também, e ela tem um compromisso muito ético com tudo aquilo que a gente defende do ponto de vista de mundo que nós queremos, né? Principalmente nessa situação em que nós estamos. Obrigado, professor. Agradeço também a nossa intérprete em Libras e a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que a semana só está começando, todos os dias a partir das 4 da tarde, Mundo UFG, aqui na TV UFG. Até mais. Tchau, tchau.